Seja bem-vindo para mais essa aula. A partir da aula de hoje a gente vai começar a estudar individualmente cada componente do sistema hidráulico. A gente vai começar pelo cilindro, nós vamos ver também os motores, as bombas, válvulas direcionais e assim por diante. Portanto, se você tem alguma dúvida, algum componente que você não entendeu direito ainda, não tem nenhum problema. A gente teve uma visão geral do sistema e agora a gente vai começar a detalhar cada componente que a gente tem no sistema hidráulico, certo? Então, o primeiro é o cilindro. A gente vai começar mostrando um gráfico que é o chamado diagrama trajeto-passo. Eu tenho aqui um conjunto de cilindros, que formam um dispositivo. Eu tenho um cilindro de fixação, um cilindro que vai fazer um furo e um cilindro que vai fazer uma dobra. Então, o dispositivo consiste no seguinte: eu vou colocar uma chapa aqui, esse cilindro vai abaixar, prender a chapa para que então o segundo faça um furo, funcione, um furo, e o terceiro faça uma dobra. A gente tem fins de curso aqui, ou sensores, em cada um deles para detecção de avanço, posição de avançado e posição recuado de cada cilindro, dados por L1, L2, L3, L4, L5, L6. Então, quando o cilindro A avançar, ele vai atuar o limit switch número 2, indicando que a chapa está fixada. Portanto, pode avançar o cilindro do punção. Ele vai abaixar, fazer o furo e rapidamente vai voltar. Quando ele voltar e atingir novamente o L3, ele indica que o cilindro C pode baixar para fazer a dobra. Ele vai bater no L6, significando que ele fez a dobra, e quando ele voltar, ele bate no L5, avisando que o cilindro A pode recuar para a posição original. A gente vai fazer esse circuito aqui lá no FluidSim. A gente vai montar ele funcionando lá e a gente também vai montar esse gráfico aqui lá. Dá para fazer isso lá no FluidSim. Então, como eu expliquei aqui, sequência de operação. Operação 1, a chapa é colocada e o sistema de fixação é acionado, que é o cilindro A. Operação 2, o cilindro B executa os furos. Operação 3, o cilindro executa a dobra. Quando o cilindro da dobra recuar, o cilindro de fixação também pode recuar. E o diagrama passo-tempo nada mais é do que um diagrama onde a gente tem aqui o número de passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, para esse caso que a gente está vendo. E cada cilindro tem uma posição de avançado e recuado para cada um deles. Então está listado aqui o número de cilindros e avançado e recuado para cada um. Então, o cilindro A, ele está recuado, eu mando avançar o cilindro A para fixar a chapa. Esse passo está demonstrado entre 1 e 2, e ele vai permanecer nessa posição até que o cilindro C tenha recuado. Quando o cilindro C recuou, ele executa o passo de 6 a 7, que é retornar o cilindro. O cilindro B, ele fica parado no passo 1. Quando o cilindro A chega ao final do curso, ele pode avançar, fazer o furo e voltar. Quando ele chega no passo 4, o cilindro da dobra avança, recua, e quando ele recua, eu posso recuar o cilindro A. Então, esse gráfico ele é muito útil quando a gente tem vários cilindros. Aquele caso que a gente viu até agora só tem um cilindro, então não vale nem a pena fazer isso aqui, não tem nenhum sentido fazer isso aqui. Mas para um caso que a gente tem vários cilindros, isso aqui é uma ferramenta muito importante. A gente vai fazer isso aqui lá no FluidSim, é possível montar esse gráfico lá e é isso que nós vamos fazer, certo? Outro fator importante na seleção do cilindro é a força de avanço. Força de avanço é a força efetiva que o atuador deve desenvolver. Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual é a força que eu preciso para executar essa dobra? Eu preciso calcular essa força, tanto da dobra quanto do furo e quanto da fixação. Furo e a dobra, você pode ir lá recorrer aos seus estudos de estampagem, Você vai encontrar lá fórmulas para calcular essas forças. De posse da força, você vai selecionar o cilindro, chegando então na pressão de trabalho e depois na área. A gente vai ver aqui como que faz isso aí, certo? Então, pressão de trabalho. A pressão de trabalho é a força que eu acabei de falar ali, que é a função do mecanismo, ou do processo, dividido pela área do pistão. Essa área do pistão, obviamente, ela é uma área comercial. A gente vai entrar depois na tabela, no catálogo do fabricante,
a gente vai ver que não tem qualquer área, tem algumas áreas, né? Então tem pistão com 32 milímetros, 50 de diâmetro, né? 32, 50, 63, 80, 100, assim por diante, 125. Então a gente vai ter que escolher uma área lá de forma que a minha pressão de trabalho não ultrapasse a pressão de alguns componentes que a gente vai ver ao longo do curso aí. O cilindro, por exemplo, a gente tem o cilindro de tirantes, ele tem lá uma pressão de 160 bar, máxima, né? E o cilindro, o redondo, ele tem uma pressão de até 200, ele suporta uma pressão de até 210 bar. Então, dependendo de qual tipo eu estou usando, a minha pressão de trabalho tem que ficar abaixo disso e ainda ter uma margem que é devido às perdas de carga, né? Então, a pressão do sistema, que é a pressão nominal, é essa pressão de trabalho acrescida das perdas de cargas, que a gente estima, num primeiro momento, que fica entre 10% e 15%. Obviamente, isso vai ser checado depois. A gente vai ver ao longo do curso como calcular a tubulação, as perdas de carga e tudo isso. Então, num primeiro momento, a gente supõe uma perda de carga de por volta de 15%, e a pressão nominal é 1,15 da pressão de trabalho. E a pressão de trabalho é a força que eu calculei dividido pela área do pistão. Tá certo? A gente vai fazer exercício e isso vai ficar claro, até inclusive no projeto que a gente vai fazer. Um outro critério muito importante no dimensionamento do cilindro é o dimensionamento da haste quanto à flambagem, né? A haste ela vai ser comprimida, né? Comprimida e tracionada, né? Então, quando estiver sob compressão, é importante calcular a flambagem, principalmente se o curso do cilindro for longo. Via de regra, a gente acaba encaixando o cálculo do cilindro devido às dimensões da haste, do diâmetro da haste, acaba caindo no caso de Euler, onde a carga de flambagem é π² modo de elasticidade, momento de inércia dividido por lambda ao quadrado. A gente já vai ver o que é o lambda, comprimento livre de flambagem, já vamos ver aqui, ao quadrado. A máxima força que eu posso ter para uma determinada haste é essa carga de Euler dividido por um fator de segurança, que é 3,5, certo? Então, E, módulo de elasticidade, lambda, comprimento livre de flambagem, que é função da fixação do cilindro. Também vamos ver isso aí, a gente vai ver os tipos de fixação do cilindro. A gente tem fixação por flange, fixação por pé, fixação por minhão, uma série de fixações que a gente vai determinar em que caso aqui a gente está caindo. Então, só para exemplificar, se eu tiver um cilindro fixado por flange e a ponta está solta, né, eu estou caindo nesse caso aqui. Tá certo? Só para exemplificar. Nós vamos fazer exercício também disso daí. Então, a gente vai encaixar o nosso caso em um desses quatro para poder calcular a carga de flambagem e a força máxima. Juntando essas fórmulas, encaixando uma na outra, aí você vai desenvolvendo uma com a outra, você vai chegar nisso aqui. E substituindo uma coisa na outra aí, você vai chegar que o diâmetro é igual a raiz quarta de 64 vezes o fator de segurança lambda ao quadrado FA dividido por π ao cubo sobre o módulo de elasticidade. Certo? É assim que nós vamos verificar o nosso diâmetro da haste quanto à flambagem. Outra característica importante de um cilindro hidráulico, a área da coroa, né? A gente tem lá o nosso cilindro. E essa área aqui, que é a área da coroa, ela é menor do que a área do pistão, né? Essa área aqui é menor do que essa porque aqui eu tenho a haste ocupando, né, uma parte da área. Então, por uma mesma pressão, a força do retorno é menor. Isso é importante se você tiver uma situação onde o cilindro está trabalhando no retorno. Nós vamos ver esse tipo de caso também num projeto, certo? A área da coroa é a área do pistão menos a área da haste. Fazendo aí a área dos círculos, você vai chegar que a área da coroa é π/4, diâmetro do pistão ao quadrado menos diâmetro da haste ao quadrado. É assim que a gente calcula a área da coroa. Amortecedores de final de curso. A gente também vai acompanhar lá quando estiver selecionando um cilindro. Uma das coisas que a gente escolhe é se a gente quer ou não o amortecimento no final do curso. O que é isso? Quando o cilindro estiver chegando no final do curso, ele vai diminuir a velocidade até que ele
atinge o final do curso. Tanto no retorno quanto no avanço. É possível ter em ambos os lados do cilindro. Tá certo? Aqui tem um esquema, um desenho esquemático, mostrando como que funciona esse amortecimento. Então tem um ajuste aqui. Isso aqui eu restringo a passagem do óleo. Também tem uma válvula de retenção aqui, que vai ficar aberta enquanto a pressão desse lado for maior do que a pressão daquele lado. Existe uma mola aqui, se a pressão aqui é maior, comprime a mola e há uma circulação do óleo aqui. E o amortecimento funciona quando esse cone e depois o cilindro começam a chegar na bucha aqui. Na medida que esse cone está chegando, eu estou fechando a área, está ficando mais difícil do fluido passar por aqui, a pressão nessa câmara vai aumentando, essa válvula fecha e a passagem, quando eu estou no cilindro, quando esse cilindro entrou aqui, a única passagem que a gente tem é através dessa restrição. E, obviamente, se eu estou restringindo o caminho, funciona como uma válvula reguladora de fluxo que a gente viu lá no começo do curso. Eu vou diminuir a velocidade, tá certo? É assim que funciona. Ele é recomendado para velocidades maiores do que 0,1 metros por segundo. Aumenta a vida útil do cilindro e pode ser instalado, como eu falei, em ambos os lados do cilindro, certo? Agora vamos ver aqui a velocidade dos atuadores. Então, eu tenho esquematicamente desenhado um cilindro e o LH é o curso do cilindro, ou seja, o êmbolo saiu daqui e chegou até o final do curso. LH, percorrendo a distância LH. Ele vai fazer isso num determinado tempo, portanto, a velocidade do atuador é espaço dividido por tempo, o espaço é o LH dividido por ΔT. Para a situação do avanço, eu vou ter velocidade de avanço, LH sobre ΔT do avanço, e para o retorno, velocidade de retorno, LH dividido pelo tempo de retorno. Vimos a velocidade, agora vamos ver o que acontece com a vazão, já que nós já vimos que a vazão é velocidade vezes a área, né? Então, vazão no avanço. Vazão no avanço é velocidade do avanço vezes que área? A área do pistão, né? Quando o cilindro está avançando aqui, eu estou mandando a vazão para o lado do pistão. Então, é velocidade de avanço vezes a área do pistão. A área do pistão é π, diâmetro do pistão, ao quadrado, dividido por 4. Se eu substituir em VA a fórmula que nós acabamos de ver aqui da velocidade e substituir na área do pistão, né, na área do pistão πdp ao quadrado sobre 4, eu vou chegar nessa fórmula final aqui que está todo mundo junto na fórmula da vazão. Fazendo a mesma coisa para a vazão de retorno, a gente vai ter vazão de retorno, velocidade de retorno, vezes a área da coroa, que é a área do pistão, menos a área da haste, né? Então, a área da coroa é π, diâmetro do pistão ao quadrado, menos diâmetro da haste ao quadrado, dividido por 4. Fazendo a mesma substituição que nós fizemos aqui, a gente chega, então, nessa fórmula para vazão no retorno. Aqui nós temos algo muito importante, né? Vazão induzida. Então, a gente tem aqui representadas duas situações de avanço e de retorno do cilindro. E a gente está fazendo aqui a relação de áreas. Nós já vamos ver onde nós vamos usar. A relação de áreas é a área do pistão dividido pela área da coroa. A área do pistão, π, diâmetro do pistão ao quadrado sobre 4. A área da coroa, a área do pistão menos a área da haste. Como a área do pistão é maior, obviamente esse número aqui vai ser um número maior do que 1. Né? Agora vamos entender o que é a vazão induzida, o que acontece aqui. Vamos analisar primeiro a situação do avanço e vai servir também para a situação do retorno. Então, na situação do avanço, a vazão da bomba está aqui na entrada. Isso aqui é QB, vazão da bomba. Ao mesmo tempo que eu tenho uma vazão aqui, esse cilindro começa a se movimentar e vai ter uma vazão na saída. Essa vazão na saída é a vazão induzida do avanço. Ela é induzida pela vazão da bomba atuando na área do pistão. Tá certo? A velocidade do atuador é a mesma, né? Tanto para essa vazão quanto para essa. Então, vazão é velocidade vezes a área. A velocidade é a mesma para as duas vazões. Mas a gente acabou de estudar que a área do pistão é maior
do que a área da coroa, portanto eu vou ter uma vazão diferente em cada lado. Essa vazão do lado de cá é o que a gente chama de vazão induzida. Ela vai ser então a vazão da bomba dividido pela relação de áreas, já que o problema em questão aqui é a diferença de áreas. A relação de área a gente viu como calcula lá, e a vazão induzida no avanço é QB dividido por R. Bom, se R é um número maior do que 1, essa vazão induzida é menor do que a vazão da bomba. Agora vamos ver o que acontece aqui no retorno. No retorno eu tenho a vazão da bomba entrando aqui. Vazão da bomba. E eu vou ter uma vazão induzida no retorno. Vazão é velocidade vezes a área. A velocidade é a mesma, porém a vazão da bomba está entrando na área da coroa, que é uma área menor. E aqui eu tenho uma área maior desse lado. O que acontece então? Que a vazão induzida ela é maior do que a vazão da bomba. Vai ser dada por vazão induzida igual a vazão da bomba vezes a relação de área. Isso significa que esse número aqui, como nós vimos que o R é um número maior do que 1, essa vazão induzida ela é maior do que a vazão da bomba. E aqui vem a informação muito importante. Filtros, válvulas e dutos de retorno devem ser dimensionados para máxima vazão no sistema. E qual é a máxima vazão do sistema? Não é a vazão da bomba, é a vazão induzida do retorno. Se houver um erro aqui, se você um mau dimensionamento no filtro ou nas válvulas aí, ou nos dutos, né, vai causar uma perda de carga excessiva e uma pressão que não era esperada para o sistema, tá certo? Vai aumentar a perda de carga do sistema, certo? Agora nós vamos analisar aquele circuito que a gente viu no começo da aula. A gente viu lá um dispositivo de furação e de dobra, de uma chapa. Ele era operado por 3 cilindros. O primeiro cilindro fazia a fixação da chapa, o segundo executava um furo e o terceiro executava a dobra. Vamos lembrar a sequência de operação. O cilindro A, alguém coloca a chapa manualmente, aperta um botão, o cilindro A desce fixando a chapa. Ele permanece nessa posição para que eu possa furar e dobrar. Após ele chegar nessa posição, eu vou avançar e recuar o cilindro B. E somente após o avanço e o recuo do cilindro B, eu vou avançar e recuar o C. Quando o C chegar no final do curso, após ter avançado e recuado, eu retorno o cilindro A, liberando a chapa e permitindo uma nova alimentação, portanto um novo ciclo de máquina. Tá certo? A gente tem aqui os fins de curso, que estão determinando as posições de avançado e recuado para cada cilindro. Agora vamos entender individualmente aqui como funciona cada cilindro, como eles são acionados hidraulicamente. O primeiro cilindro, como eu quero que ele avance e fique parado numa posição, nós estamos usando uma válvula direcional de 3 posições e 4 vias, operada por duplo solenoide e centrada por meio de molas. Isso significa que quando a válvula estiver na posição central, ou seja, os 2 solenoides estão desligados e a posição da válvula depende unicamente da ação das 2 molas. Portanto, a válvula vai estar no centro. Ela estando no centro, o centro está bloqueado e não há comunicação da bomba, né, da linha de pressão com o cilindro e nem do cilindro com o tanque. Portanto, ele está parado nessa condição. Para eu avançar o cilindro, eu vou acionar, por meio do nosso circuito elétrico que está aqui atrás, o solenoide S1. Acionando o S1, o carretel da válvula, o carretel interno da válvula vai se deslocar, comunicando o P, a linha de pressão, com o avanço do cilindro. Simbolicamente, esse quadradinho vem para cá. Então, eu comunico o P com o avanço, avanço o cilindro, e o retorno está sendo comunicado com o tanque. Para retornar, basta desenergizar o S1 e energizar o S2. Nós não podemos ter os 2 solenoides energizados ao mesmo tempo, né? Então, desenergiza o S1, energiza o S2 e o carretel se movimenta na outra direção, comunicando o quadrado cruzado aqui com P e T.
Dessa maneira a gente faz o retorno do cilindro, o P vai ser comunicado com o retorno e o avanço vai ser comunicado com o tanque, tá certo? Agora, o cilindro B e o C, eles são semelhantes ao que a gente já viu. Como eu quero que ele avance e retorne imediatamente, a gente está utilizando uma válvula direcional de 2 posições e 4 vias acionada por um lado por um solenoide e por outro lado com uma mola. Então, ao energizar o solenoide, eu vou comunicar a setinha, né? Eu vou mover esse quadradinho para cá e vou comunicar o P com o avanço do cilindro. E o retorno vai ser comunicado com o tanque. Quando eu cortar o solenoide, a mola vai retornar à válvula, fazendo então o retorno do cilindro, comunicando o P com a linha de retorno e o avanço indo então para o tanque, certo? E o cilindro C, ele funciona exatamente da mesma maneira. Agora vamos entender o nosso circuito elétrico, que está comandando o nosso circuito hidráulico, né? Eu tenho aqui alguns relés que estão comandando aqueles solenoides. Então eu vou anotar aqui para que a gente entenda perfeitamente. O solenoide S1, ele vai ser comandado pelo relé K1. Então esse aqui está relacionado com o relé K1. O solenoide S2, o S2 está aqui, ele está sendo acionado pelo K6. Então o S2 está sendo acionado pelo K6. O S3 está sendo acionado pelo K2. S3 está sendo acionado pelo K2. O S4 está sendo acionado pelo K4. Ele está sendo acionado pelo K4. E eu tenho ainda 2 relés, que são o K5 e o K3, que eu chamei de memória de avanço. O K3 de memória de avanço do cilindro B e o K5 de memória de avanço do cilindro C. Vamos entender por que ao longo da explicação, certo? Então a operação da máquina vai consistir em alguém apertar o botão B1 e dar início a um ciclo de operação. Então vamos lá, o camarada veio aqui, apertou o botão B1. Esse botão é um botão tipo push button, portanto, quando o cara soltar o botão, esse contato vai abrir novamente. Por causa disso, eu tenho um selo feito com um relé K1. Então veja, eu apertei o botão, em série, né, entre o K1 e o selo, eu tenho um contato normalmente fechado do fim de curso L2. O fim de curso L2 é o avanço, ele está dizendo que o cilindro A está a avançar. Então quando o cilindro A avançar, ele vai abrir esse contato. Eu estou no início da operação, portanto, o cilindro ainda não atingiu o L2 e esse contato está fechado. Apertou o botão, contato normalmente fechado, energizou K1, os contatos normalmente abertos de K1 vão se fechar e os normalmente fechados vão se abrir. Então, fecha esse aqui. O cara solta o botão e está lá. Nosso circuito está funcionando por aqui. K1, então, acionou o S1, como está lá. K1 aciona o S1. Acionou o S1, nós vamos deslocar aquela válvula, vamos avançar o cilindro e ao chegar no final do curso, o cilindro vai bater em L2. Quando ele bater em L2, esse contato normalmente fechado de L2 vai se abrir e o contato normalmente aberto de L2 vai se fechar. Esse aqui se abriu, portanto eu vou derrubar o relé. Vai cair o K1, vou desenergizar S1 e a válvula vai voltar para a posição central. Então o cilindro vai ficar parado lá. Está acontecendo exatamente o que a gente tinha combinado, né? Então o cilindro abaixa e fica parado lá, atingindo o L2. Eu tenho aqui um contato, normalmente fechado de K3, que é o nosso relé auxiliar, já vamos entender a razão dele. Portanto, o cilindro acionou L2, K3 é um normalmente fechado, eu estou acionando K2.
Energizei K2, contato normalmente aberto de K2, se fecha. Portanto, acionando S3, né? Então, como eu falei, K2 aciona S3. Começamos a avançar o cilindro da furação. Quando o cilindro da furação atingir o final do curso, ele vai atingir L4, fechando esse contato L4 aqui. Entre o K3 e o selo, eu tenho um contato normalmente fechado de L1. A gente vai ver lá no final o que vai acontecer. Quando ele atingir L1 novamente, eu vou abrir esse contato e vou derrubar esse relé. Certo? Por enquanto, vamos ignorar a presença dele aí. Atingiu L4, energizei o relé auxiliar, portanto, também fechei esse contato aqui. Fechei esse contato, abri esse outro aqui e fechei esse outro aqui. Então, veja. Nesse momento, eu derrubo o K2. Derrubei o K2. Se eu derrubei o K2, eu parei de energizar S3. Então, a mola vai retornar à válvula e o cilindro vai começar a retornar. Ele vai começar a retornar quando ele deixar o L4 lá, isso aqui vai abrir. Porém, K3 continua energizado por esse caminho aqui. Certo? Ou seja, por isso eu estou chamando de memória de avanço do cilindro B. O K3 está dizendo para a gente que o cilindro já avançou, já atingiu o L4. E essa condição foi memorizada através do K3. Então, o cilindro B vai recuar e ele vai atingir o L3 lá. Né? Quando ele recuar, ele vai atingir o final de curso do L3, dizendo que o cilindro recuou, fechando esse contato aqui. Fechando esse contato, o K3 já está fechado. O K5, que é um outro auxiliar, ele é um contato normalmente fechado. E eu estou energizando o K4. Nós vamos ver depois esse L6 aqui, né? Qual é a função dele. Estou energizando o K4. Energizei o K4. Portanto, energizando o solenoide 4 e permitindo o avanço do cilindro C. Então veja, a existência do K3 aqui, por isso eu chamei de memória, né? O que o K3 está fazendo? Além de derrubar o K2, ele está falando o seguinte: eu só vou avançar o cilindro C se o cilindro B tiver avançado. Né? Quando o cilindro B avançou, eu acionei o L4, energizando o K3. Então, o K3 fechado aqui e permitindo a alimentação do K4, quer dizer que o cilindro B avançou. Certo? É essa a função dele. Ele memorizou que o cilindro B havia avançado. Certo? Então, energizei o K4, solenoide 4 e avançamos o cilindro C. Quando o cilindro C terminar de avançar, ele vai atingir o L6, fechando esse contato e abrindo esse outro aqui. Então, eu derrubo o K4, desenergizando o S4 e permitindo o recuo do cilindro C. Certo? Temos aqui um L1 em série, já vamos ver o porquê, é a mesma coisa daqui, né? Temos um L1 em série, energizei K5, fecho esse contato aqui, já que o K5 está energizado, e esse outro contato aqui também se fecha. O cilindro então vai recuar, né? Ele fez a dobra, ele vai recuar e vai atingir o L5. Quando ele atingir o L5, eu vou fechar esse outro contato aqui, energizando K6. K6 se fecha, energiza S2, energizando S2, eu vou recuar o cilindro A, atingindo o L1. Quando eu atingir o L1,
eu abro esse aqui derrubando o K6, abro esse aqui derrubando o K5 e abro esse aqui derrubando o K3. Então, no final, todos os relés estão derrubados e todos os solenoides estão desenergizados. É isso que tem que acontecer no final. Tá certo? A gente vai simular agora lá no FluidSim para que fique mais claro tudo isso, para a gente poder ver o movimento, ver tudo direitinho e ver os acionamentos aqui funcionando. Tá certo? O importante de se notar é o seguinte. É muita informação num primeiro momento, mas a gente não vai sair muito disso. Vocês vão ver que conforme a gente for fazendo os circuitos, né, a gente vai sempre entrar nessa coisa aqui. Então, com um pouco de prática, né, e de exercício, isso aqui vai se tornar corriqueiro para você. Outra informação importante é que essa lógica que está feita aqui por meio de relés, ela é, obviamente, facilmente implementável num PLC aí, que é o que normalmente acontece.